Nós estamos viabilizando esse cliente fazer a casa dele. Ele não precisa mais juntar lá 600, 700, 800, 1 milhão para fazer a obra dele. Basta ele ter uma fonte de renda ativa. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Gostaria de pedir para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e esse podcast pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, que não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E os cortes são postados nas demais redes sociais. Basta nos procurar lá por podcast Obras à Frente. Hoje o tema que vamos falar é um tema assim, que o pessoal tem me cobrado muito, tanto que eu trouxe outros convidados falando sobre esse tema. Mas hoje a gente vai mais para um outro lado, que é sobre financiamento imobiliário. Mas dessa vez, financiamento imobiliário de imóveis para venda. Então, você que está pensando em começar a construir para vender, quer saber se vale a pena, se não vale a pena, como que está o mercado? Deixando bem claro que estamos gravando em maio de 2024, né? Exato. Porque às vezes você olha e se em outro momento não é o mesmo cenário. Mas vamos falar tudo, tirar todas as suas dúvidas para quem está pensando em construir para vender e pretende pegar crédito imobiliário para poder fazer essa construção e venda. Para falar sobre esse tema, ninguém melhor que o meu amigo Neto Pesuto, da Finance. Assessoria, exatamente, Finance Pedrão. Assessoria. O cara é fera, gente. O cara é fera. Quem é de Ribeirão Preto com certeza conhece ele. Oh, que bom, né? Se não conheceu ainda, com certeza você vai ouvir falar e vai conhecê-lo. Neto, muito obrigado, cara. Seja muito bem-vindo. É um enorme prazer te receber aqui. Eu agradeço pelo convite, poxa. E também tô aqui para aprender bastante, porque sempre que se junta com esses caras, eu gosto muito de conversar com quem trabalha com crédito imobiliário, porque esses caras são o termômetro do mercado imobiliário. Chego para ele, Netão, como que tá de aprovação? Cara, esse mês tá bombando. Já sei que logo, logo vem obra pra gente fazer. Nós nos completamos, né, Pedro? Nós precisamos também da outra parte. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo aí. Eu sou o Neto Pesuto, da Finance Assessoria. Nós somos correspondentes bancários da Caixa Econômica há 22 anos. E como disse o Pedro, hoje nós vamos falar aqui de obras financiadas para venda, né, Pedro? Vamos começar por um assunto que é um pouco mistificado. Quando nós falamos de obra financiada, recurso financiado para construção, todo mundo vem na cabeça que, pô, eu sou um construtor, eu sou um investidor, eu tenho um CNPJ. Eu não consigo buscar o crédito diretamente no correspondente bancário, porque o correspondente bancário faz financiamento para a pessoa física. De fato, nós fazemos financiamento para a pessoa física. Só que nós não podemos esquecer que todo CNPJ tem um proprietário. E esse proprietário é uma pessoa física. Então, é apenas um jeito de olhar. A pessoa física que tem um CNPJ tem uma fonte de renda ativa que pode ser usada como comprovação de renda para essa pessoa física buscar o financiamento conosco. Então, é uma coisa que confunde um pouco a cabeça do nosso investidor. E se você tem um CNPJ, sim, você como pessoa física pode buscar o financiamento conosco. É uma dúvida recorrente que o pessoal tem. Realmente. Eu também já me perguntaram isso, né? Porque às vezes o cliente chega para mim ainda sem ter buscado um correspondente bancário e vem tirar essas dúvidas comigo. Por isso que eu acho que esses episódios sobre financiamento imobiliário, ele é muito importante para nós profissionais que vamos lidar diretamente com a obra. Então, seja engenheiros, arquitetos, aí, construtoras, porque às vezes o cliente chega para a gente primeiro. Então, a gente precisa saber, dar pelo menos o mínimo de informação lá. Então, você, que é engenheiro, que é arquiteto e está assistindo esse episódio e que ainda não sabe exatamente os trâmites de como funciona o financiamento, fica ligado que vem muita coisa boa por aí. Uma dica importante, né, que nós entendemos que é o mais coerente. Antes do cliente fechar uma obra, a compra de um terreno ou algo do tipo, procure correspondente bancário. Procure uma orientação.
Imagina que você vai fazer uma oferta no mercado sem saber se você tem o crédito aprovado. Uhum. Não é mais fácil, primeiro você aprovar o seu crédito, ter uma carta de crédito aprovada na sua mão para poder fazer uma oferta? Com certeza. É o caminho mais fácil, o mais coerente. Isso fica mais seguro tanto para o cliente, quanto para o vendedor, o corretor, o construtor, todas as partes. Sim. Isso a gente consegue desenrolar em 24 horas. A partir do momento que nós recebemos a documentação do cliente, Já consegue fazer. 24 horas. Na verdade, a gente trabalha com 2 horas, mas eu peço 24 horas porque não sabemos Nunca como... você sabe o outro lado. Às vezes hoje você promete, amanhã não tá valendo. Exatamente. Então, assim, é muito simplificado. Não tem muita enrolação, não tem muito documento solicitado. É uma coisa bem simples. É muito interessante isso que você falou, porque às vezes a pessoa está com um sonho, com uma pretensão e ela não sabe se ela tem um recurso para isso. Né? Basicamente, se você foi no banheiro fazer o número 2, você precisa saber se você tem papel. É isso aí. Então, você tem que saber se você tem recurso disponível. É exatamente. E, cara, gente no mercado para falar informação errada tem de monte, né? Tem sempre aquele que quer contar uma vantagem. A gente fala para a parte de construção, o tanto de gente que chega e fala com uma construção de uma casa em condomínio aí, padrão médio R$2.000 alto, o metro. R$2.000 o metro, constrói, pode ficar tranquilo. Faz sim. Confia, vai lá. Confia, vai lá. Olha, eu sempre brinco que nós temos uma formulinha, como você disse no começo, na data de hoje, né? Em 2024, podemos colocar 2024. Falando de SBPE, né? Uhum. A fórmula é simples para saber se você tem condição de crédito ou não. Para cada R$3.500 de renda comprovada que você tem, você consegue buscar um crédito de R$100.000. E cada R$100.000, você vai ter uma parcela média de R$900. Isso entre saque e price, ela vai variar, tá? Então, para ficar fácil aí para você entender, fazer sua continha na churrasqueira, lá no seu churrasco, no seu final de semana, para cada R$3.500 de renda, você vai conseguir R$100.000 de financiamento. E para cada R$100.000 de financiamento, você vai ter mais ou menos R$900 de parcela. É uma fórmula que funciona, ela bate quase que em cima e fica fácil de você conseguir fechar ali em qualquer lugar. Aí, gente, só para vocês verem como que o podcast ele é o puro suco mesmo do mercado imobiliário aí, da construção. Olha o nível de informação que a gente tem. Já tô até vendo que a produção ali no fundo tá anotando já. Mas muito bom. É uma fórmula simples, mas que é difícil de você ouvir. É difícil Exato. de você ver em algum lugar. Parece que as informações elas ficam retidas, né? Muito. E, cara, não, essa não é a ideia. A ideia é desmistificar, pô. Sim. É o que você disse, a pessoa não sabe se tem condição. Agora, com uma informação dessa, ela já começa a imaginar, pô, então eu tenho um salário de X, eu consigo contratar Y. E vai ficar XY a minha parcela. Pronto. Essa pessoa já sabe que tem capacidade, ela vai nos procurar. E não vai ouvir na conversa do vizinho que tá tentando contar vantagem. Exatamente. Que chega lá, opa, eu cheguei lá aqui, apresentei meu olerite de R$3.500 e a Caixa me liberou 1 milhão. Exatamente, não existe, né? Eu gostaria de pegar um crédito de 1 milhão, em vez de pagar R$9.000 de parcela, fazendo essa quantia que a gente fez, pagar 3. Eu gostaria muito. Com certeza. Né? Seria excelente. Seria excelente. Nada mal. Me dá o caminho. Já tô com a roupa de ir, né? Bom, vamos falar então da obra financiada com cunho comercial para venda, né? Eu entendo que aqui em Ribeirão Preto nós temos uma tendência de condomínio fechado, né? Hoje o público que mais consome esse produto é o público para condomínio fechado. E quem constrói em condomínio fechado hoje para venda? Lógico, existe o cliente final. Mas 80%, por exemplo, da carteira da nossa empresa é o investidor. E quem é o investidor? O investidor é o engenheiro, o arquiteto, o pedreiro, a mão de obra terceirizada, o investidor de fato, todo mundo que tem capacidade de renda e que tem alguém na família que constrói, ou um parceiro que constrói, ou que está querendo diversificar. Sim. Ou que já é do meio. Porque é uma coisa que você consegue colocar para trabalhar para você. Você não precisa estar full time sobre aquilo, desde que você contrate um profissional para fazer. E acaba se tornando uma fonte de renda secundária que muitas vezes eu já vi se tornar a fonte de renda primária. Exatamente. E como funciona? Basicamente, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui um cenário imaginando que o cliente já tem o crédito aprovado,
imaginando também que ele já tem o terreno, que ele já comprou o terreno. Então vamos falar de financiamento de construção em terreno próprio, tá? E eu vou fazer um comparativo de quem vai usar o seu recurso próprio e de quem vai contratar esse mesmo recurso com a Caixa Econômica, conosco, tá? Perfeito. Bom, eu vou fazer dentro de um cenário de 1 milhão para ficar uma conta mais fácil para nós, tá? Prepara papel e caneta aí, hein, gente? Prepara aí, pessoal. Bom, vamos imaginar uma obra de R$1 milhão, Certo. tá? E essa obra vai ter uma duração de 10 meses. Nós sabemos que a obra é variável, mas para ficar mais fácil nossa conta, vamos imaginar 10% a cada mês, correto? Correto. Então, se eu tenho R$1 milhão e vou fazer essa obra em 10 meses, eu vou gastar R$100 mil por mês. No final, essa obra de 1 milhão mais o terreno, ela vai estar valendo ali seu 1,5 milhão, 1,6 milhão, correto? Correto. O meu investimento foi o terreno mais o valor de 1 milhão da obra. Quando eu vender essa obra, eu vou ter de ganho, em média, de 30% a 35%, correto? Correto. Beleza, esse é um cenário comum. Por que compensa eu usar o recurso da Caixa? Por quê? O recurso da Caixa vai funcionar da seguinte forma. Você fez o mesmo investimento no terreno que você fez para usar o seu recurso, para fazer com o seu recurso próprio. A partir do momento que eu peguei R$1 milhão com a Caixa não vai pegar esse 1 milhão e falar, Tó, Pedro, constrói. Por quê? Você pode pegar esse 1 milhão e simplesmente não construir. Então, ela vai te liberar esse 1 milhão por etapas. Imaginando que nós temos aqueles 10 meses fazendo 10% ao mês, você tem que ter um caixa para tocar essa obra. Quanto? Você tem que ter pelo menos o percentual da sua etapa. Então, você teria que ter R$100 mil, 10% da obra. Por quê? Você vai colocar R$10 mil lá na obra, vai mostrar para a Caixa via um relatório que a própria Caixa te fornece, você só preenche, que chama PLS. Mostrou para a Caixa, no caso para nós, correspondente bancário, que você executou aqueles 10%, os mesmos 100 mil que você colocou ali, ele vai voltar para você. Segunda etapa, mesma coisa, colocou os 100 mil, a Caixa recebeu os 100 mil na sua PLS, te devolveu esse valor. E assim nós vamos fazendo até o final, ou seja, na última etapa, na 10ª etapa, você recebe esse recurso de volta, você usou ele como giro, você não investiu aquele dinheiro, ele voltou para você, tá? Bom, na obra do seu recurso próprio, você gastou 1 milhão e tem o seu bem lá avaliado em 1,6 milhão. Com a Caixa, você não gastou 1 milhão. Esse mesmo 1 milhão que você gastaria, você colocou ele no banco. Numa aplicação básica ali que te deu 1%, em 10 meses você ganhou R$100 mil. E esses 100 mil que você usou do seu bolso, colocando e recebendo, no final voltou para você. No final das contas, você tem a mesma casa valendo esse mesmo valor que você gastou fazendo com seu recurso próprio, só que você teve o seu recurso aplicado durante um ano, ganhou R$100 mil e teve esse período de segurança todo. Se acontece alguma coisa, você tem o seu 1 milhão guardado. Se aparece alguma oportunidade, você tem esse seu 1 milhão guardado. E olha, eu duplico a sua capacidade de construção, certo? E se nós fizermos a conversão de quantos por cento você ganhou, imaginando no cenário que você colocou seu terreno, gastou o terreno, gastou 1 milhão, vendeu a casa por 1,600, 1,700, você vai ter recebido lá 30% de lucro, correto? Nesse cenário da Caixa, quanto que você investiu? Você investiu o valor do seu terreno. A mesma coisa que você investiu no outro, só que você não colocou 1 milhão. Você colocou o seu 100 mil para girar e ele voltou para você. No final, você vai vender a casa pelo mesmo valor. Eu tenho certeza que se você não receber pelo menos o valor do seu terreno, não valeu a pena o negócio para você. Então, ele te dá no mínimo 100% de lucro sobre o valor investido. A conta que nós temos que fazer, que a maioria das pessoas erra, é a lucratividade que nós tivemos sobre o valor investido. Não quanto eu ganhei sobre o valor da avaliação do imóvel. Exatamente. Essa é uma conta que o pessoal faz muito errada. Faz. A gente tem que ver, até porque pensando, até para a gente fazer uma comparação justa, né? A gente está fazendo uma comparação, às vezes, com o mercado de capitais. Ou com uma renda fixa. Exato. Vamos pegar uma renda fixa. Exato. Você tem um retorno sobre o capital investido. Perfeitamente. O pessoal faz a conta, o meu imóvel vale... Eu gastei 1.300, vendi por 1.600, eu ganhei X. Não, cara. No caso do financiamento, quanto que você colocou de recurso? Nesse caso, ele colocou o terreno. Que ele também colocou fazendo a construção com recurso próprio. Sim. Então, a gente
duplica, às vezes você tem sócio, às vezes você tem mais de um CPF na empresa, a gente triplica a sua capacidade de construção, porque cada CPF é um financiamento que você consegue fazer. A gente te dá segurança, nós aumentamos a sua margem de lucro, você fica com o seu capital investido e você pode colocar em N outros negócios. Então, assim, é uma lucratividade maior, é uma rentabilidade maior, é uma segurança maior, só que as pessoas não conhecem. As pessoas acreditam que é uma coisa complicada e não é. É uma coisa simples. É etapa por etapa, não tem erro, é amarradinho. Você sabe, você já fez. Você faz, né? Sim. Não, e é muito interessante porque às vezes a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças e não é. O mercado imobiliário em si, a gente já conhece há muitos anos o quão seguro é o mercado imobiliário. Sim. Lógico, você não consegue garantir nada. Mas quem determina o preço de determinados lugares é o próprio mercado. Exato. Então, um terreno, um imóvel dentro de um condomínio é muito difícil ele ter uma desvalorização a ponto de você perder dinheiro. É muito difícil de chegar nessa situação. Não quer dizer que não vá acontecer. Mas é muito difícil. Tipo, eu nunca vi, Pedro. Você tem que ser muito bom. Você tem que ser muito bom para errar. Você tem que forçar demais. Você tem que forçar bastante. Porque, no final das contas, demorou para vender, deu uma enrolada, mas você tem um imóvel, o imóvel é seu, ele está no seu nome, com ele você consegue diversas outras coisas. Sim. Uma coisa interessante também do que você estava falando sobre não usar o capital próprio, fazendo uma analogia agora com o ano de 2024. Aqui em Ribeirão Preto, nós estamos vendo o valor dos terrenos dar uma disparada grande. Então, tem terrenos que há tempos atrás valia lá, já era um terreno legal, condomínio de alto padrão, o terreno valia R$ 1.200, R$ 1.500 o metro quadrado. Sim. Aí construíram uma escolinha do lado do condomínio. Perfeito. R$ 2.500 o metro quadrado do terreno. Exatamente. Quem comprou a 1.200, sorrindo daqui a aqui, porque vai construir com o mesmo valor de construção. Exato. E vai conseguir ter uma lucratividade melhor, porque o preço final de venda do imóvel nesse condomínio acompanha o preço de valorização do próprio condomínio. Então, pensando em questões de oportunidade, você tem lá 1 milhão, que seria o custo de construção da obra. Você pega esse 1 milhão e compra terrenos, às vezes, mantém o dinheiro que você precisa do giro para a primeira, mas faz uma negociação bem feita, porque assim, nada como o cash na mão, né? É isso aí. Nada como sentar com o terrenista e falar assim, cara... Exatamente. O Pix agora, né? Com o capital que você faria uma casa, você consegue comprar 3 terrenos. Exato. E se você tem um sócio, um parceiro, alguém, você consegue fazer 3 obras concomitantes. Você triplica a sua capacidade. Exatamente. Cara, é uma ferramenta sensacional. Ela tem que ser conhecida a fundo. Sim, até para poder aproveitar essas oportunidades. Lógico, não existe milagre, não existe oba-oba. O banco não é uma instituição filantrópica. Exato. O banco gosta de dinheiro, o banco vive de dinheiro. A gente tem que entender isso. Sim, ele vai receber a parte dele. Exatamente. A única questão são oportunidades que o próprio mercado oferece. Lógico, por isso que eu falo, né? A gente enfatiza muito quando que a gente está gravando isso aqui. Às vezes você está ouvindo esse episódio aqui em 2026 e o Brasil está vivendo alguma crise. Exatamente. E o mercado imobiliário está com dificuldade de venda, não está tendo procura. Ah, mas eu assisti lá, o Neto falou que podia fazer. Então, temos que analisar o cenário macroeconômico do país no momento que você está fazendo. Para 2024, o cenário é positivo. Como que é a sua análise do cenário? O cenário é sensacional. Nós não temos falta de recurso. Quem é do meio sabe que nós tivemos falta de recurso de SBPE há pouco tempo. E pelo menos até o final do ano está garantido. Isso é um baita sucesso, né? Para quem começou com uma incerteza. Vamos ter, não vamos ter, vamos ter, não vamos ter. Pelo menos até o final do ano está garantido. É o que você disse. Quanto custa um terreno hoje que custava 1 ano atrás? Valorizou demais. Não diminuiu o preço. Não, valorizou demais. E o preço da mão de obra, do material, da construção em si não valorizou igual valorizou o terreno. Exatamente. Você vai construir quase pelo mesmo valor de metro quadrado, só que agregando o valor do seu terreno. Sim, na hora da venda, né? Exato. O valor já agrega o valor do terreno. E eu percebo muito hoje que construção em condomínio fechado, cara, é uma tendência. É uma tendência,
eu posso te falar que mais de 90% das nossas obras lá são condomínio fechado. Muito pouco obra de rua. Quer dizer que nós não fazemos? Não, nós fazemos sim. Estou dizendo uma tendência, né? Estamos falando de tendência, essa é uma tendência. E, pô, a gente vê todo dia lançando um condomínio novo aqui. Sim. Todo dia lançando um condomínio novo. Se tiver loteamento é o que não falta. Loteamento é o que não falta. Loteamento, condomínio fechado. Então, se tiver a oportunidade de comprar no lançamento, faça uma análise de mercado, né? Compra, vai lá, parcela. Uma coisa legal, né? Para o pessoal entender do financiamento. Pô, fui lá, comprei um terreno direto com a construtora. Comprei direto com a construtora. Não financiei, fiz um contrato particular com a construtora. Estou pagando parcelado com eles lá. Cara, a Caixa faz a quitação desse terreno. A gente entra na modalidade de aquisição mais construção, a Caixa consegue quitar esse seu saldo devedor e fazer a sua obra financiada também. É super descomplicado. Nós só não podemos fazer se existir uma alienação fiduciária sobre aquela matrícula. Se for registrada uma alienação, não tem como nós fazermos a quitação. Agora, se for um contrato particular, dá para nós fazermos a quitação também com a modalidade de aquisição mais construção, que é uma prática de mercado hoje aqui, né? Sim. É uma prática fazer um contrato particular e deixar lá com a construtora, até porque a construtora sabe dessa modalidade da Caixa. Sim. Ela não vai ficar travando um negócio dela, né? Sim, com certeza. E a hora que a Caixa chegar e entrou o dinheiro à vista, exato, a construtora não é nada mal. Inclusive, já tiveram casos que nós pegamos de alguns empreendimentos mais antigos que estava alienado e falando com a administração da construtora, eles falam, não, nós vamos dar baixa então para vocês darem entrada no aquisição mais construção e quitar o financiamento aqui conosco. Sim, porque para eles é excelente, dinheiro na mão. Exatamente, Dinheiro mas era uma coisa dinheiro. que até então nunca se imaginava que uma construtora ia dar baixa numa alienação fiduciária para poder fazer um financiamento e quitar aquilo. As pessoas vão dançando conforme a música, né? Exato. E hoje o cenário ele é positivo e é interessante porque, assim, muita gente não sabe. Não sabe. Né? Então, não assim, sabe. Lógico, para mim, eu fico numa posição bem privilegiada de estar do lado de cá da mesa como entrevistador. Né? Então, eu consigo receber você, assim como eu recebi outras pessoas. Cara, aprendo demais. E transita né? por todas as áreas, né? Você tá no meio ali, pô. Exato, tô sempre falando com todas as partes. Eu vejo, assim, até colegas de profissão que não fazem ideia de como funciona. E o quanto que é interessante. Porque, assim, cara, pra gente que trabalha com construção, vamos falar como construtora. Já que nós estamos dando número, vamos passar número na realidade aqui para Ribeirão Preto. Vamos lá, me ensina um pouco. Custo de administração de obra, mais ou menos ali 10% do custo total da obra. É o que eu tenho visto também por aí. Um custo de uma construção aí de alto padrão, mas não um altíssimo padrão. Mas 150, 160 metros. Exato. Mas um padrão bacana de acabamento aí, R$5.000 o metro quadrado. Tá. Com padrão bacana. 10% de R$5.000, R$500 por metro quadrado. Perfeito. Beleza. Então, um condomínio que tem um padrão bacana de acabamento, também tem um padrão de venda, até porque o preço do terreno que a gente falou, ele entra nessa conta. Sim. Então, a venda no condomínio de uma casa, às vezes, desse porte, vamos dizer, aqui em Ribeirão, do Alphaville mesmo, tem vários outros, Santa Luísa e tal, você vende lá R$10.000 o metro quadrado. O custo de venda. O corretor ganha quanto por cento na venda? Olha, pelo Cresce são 6%. 6%. Vamos dizer que não teve negociação em nenhuma parte, mas, cara, tem que pagar 6%. Sim, né? claro. Então, 6% de R$10.000, R$600 por metro quadrado. Correto? Sim. R$600 por metro quadrado tem muito esforço. Só o corretor sabe o quanto ele batalha para chegar nesse ponto de venda. É uma peça imprescindível para nós. Exato. Só que deu um vazamento, o cliente liga para quem? Para a construtora. Deu uma infiltração, liga para quem? Para a construtora. Exato. Quem ficou lidando com o peão ali durante um ano? A construtora. A caçamba que não chegou, não sei o quê, o cliente que mudou o projeto, não sei o quê. A construtora. E ganha menos do que o corretor. É uma responsabilidade muito grande para a gente ganhar R$500 contra 600. Não estou dizendo que eu sou contra, muito pelo contrário. Sim. Eu acho você o dinheiro quer uma valorização, corretor, você quer uma valorização, você não quer desvalorização do terceiro. Eu acho que o corretor é uma peça imprescindível. Igual eu falei, quem é corretor sabe quanto ele batalhou para conseguir fazer essa venda. Então nós precisamos. E chegar nesse patamar. Entendeu? Mas a própria construtora, para chegar nesse patamar de poder cobrar 10% e pegar uma obra
que tem um custo de construção de R$5.000 o metro, Aham. para ele poder ganhar esses R$500 por metro quadrado, também leva um tempo. É trabalhoso também, né? Leva um tempo para formar portfólio, conseguir autoridade e tal. Então, a energia que se gasta é muito grande. Para quem é arquiteto também sabe o quanto se gasta energia com o cliente final. Quem decide, viu o projeto na hora que quer mudar, aquele projeto que tá tudo bonito tal, de repente às vezes vira um Frankenstein. Então, assim, gasta-se muita energia com o cliente final para um gasto pouco. Isso que eu não vou nem entrar no mérito do quanto que é o preço do projeto arquitetônico, que para mim eu acho um absurdo de tão baixo que é. Tão nivelado por baixo que é. Se nós entrarmos em valores assim, eu não tenho nem coragem de falar qual é o percentual de ganho do correspondente bancário. Imagina que nós somos responsáveis pela liberação do recurso e pela gestão de todo o dinheiro. Sim. É uma baita de uma responsabilidade. Mas vamos deixar isso para lá. Mas é até bom a gente entrar daqui a pouco nesse tema também, porque muito cliente acha que às vezes o correspondente bancário está ganhando em cima dela. Não, gente, não ganhamos. Não ganhamos. Nós recebemos diretamente da instituição. E é tabelado. Não tem como... Eu não posso cobrar mais. Uhum. Eu tenho uma tabela que eu sigo da Caixa Econômica e a Caixa Econômica me paga. Exatamente. Então, meu cliente, quando eu mando você para conversar com o Neto não ganha mais do que o amiguinho. Exatamente, nada. É tabelado. Exatamente, é tabelado. E é tabelado não é você que paga, é a Caixa. É perfeito. Então, voltando no raciocínio, a construtora, cara, tem esse baita desgaste com o cliente final para administrar a obra para o terceiro. O arquiteto também tem esse baita desgaste de fazer o projeto para o cliente terceiro. Se você constrói para você, a decisão é sua. Aquilo que vai em 10 lojas para escolher o piso. É você que escolhe qual piso que vai, Exato. de acordo com a tua meta de ganho. Então, é uma maneira de sair fora desse mercado onde não se tem essa valorização, porque não consegue essa valorização. A gente não tem controle em cima do mercado, exatamente. Uhum. Mas existem outros modos onde a gente consegue trabalhar, consegue operar, consegue ter uma lucratividade boa, consegue ter um ganho bacana e ter uma satisfação com aquilo que a gente está fazendo. Sim. Porque você não tem alguém que vai estar ali falando na sua cabeça o tempo todo, mudando o seu projeto, criticando aquilo que você está fazendo, porque você mesmo é o cliente, você mesmo é a outra parte, né? O que eu tenho visto muito hoje? O arquiteto, engenheiro, que trabalha para terceiros, executando obras, ele está migrando para executar as próprias obras. Ele está deixando de atender o cliente final e está fazendo as próprias obras para venda. Exatamente pelo que você explicou. O tomador de decisão é ele. A lucratividade acaba sendo dele. E por que isso está acontecendo? Por conta do financiamento habitacional de construção. Nós estamos viabilizando esse cliente fazer a casa dele. Ele não precisa mais juntar lá 600, 700, 800, 1 milhão para fazer a obra dele. Uhum. Basta ele ter uma fonte de renda ativa. E ele não vai ficar dependente do cliente dele para poder... Vai ter que ter 4, 5, 6 obras aí para conseguir ter uma sustentabilidade. Sim. Não, uma obra que ele faz por ano, ele vai ter aí uma obra padrão 1.200.000, 1.300.000, um padrão que vende, um padrão médio aí. Ele vai ter 300, 400 mil reais de lucro em um ano. Quantas casas você tem que tocar num ano para ter essa lucratividade? Exatamente. Fazendo para um terceiro. Sim. E o desgaste? O desgaste. Você tem que se desdobrar. Nós estamos falando aqui em off. Quantas horas um engenheiro leva para passar em uma obra por dia? 2 horas por obra. Pelo menos 2 horas por obra. Esse cara, então, não pode ter mais de 4 obras. Não pode, porque senão o dia dele foi inteiro só rodando obra. Como é que ele faz o gerenciamento do restante? Não faz, né? Ele só tira pedido. Perfeito. O empreiteiro toca a obra, né? O prestador de Quem serviço... vai fazer o financeiro? Quem vai ver as outras obras? Quem vai ver os orçamentos? Quem vai prospectar novas obras? Quem vai vender? Vai brotar outra Quem vai obra? vender? É uma conta... Ela não é difícil de fazer. Mas, se não existisse o financiamento habitacional, muitas pessoas ainda estavam dependendo de clientes. Sim. Do cliente para poder sobreviver. E hoje, o que eu vejo o pessoal deixou de atender o cliente final mesmo, não 100%. Mas em vez de ter 10 obras, hoje ele tem 3, 4 e está tocando uma dele. Sim. Né? A carga horária dele diminuiu muito Uhum. e ele vai ter a lucratividade maior do que ele tinha.
Sem contar uma outra coisa que não é mensurável, né? Não é tangível. Qualidade. É a qualidade, né, do serviço. Mas, cara, nós que somos profissionais da área, né? Engenheiro, arquiteto, quando está construindo, nós temos o dividendo do aprendizado. Que às vezes um investidor leigo não consegue ter esse dividendo do aprendizado. Ele só olha número. Ele só olha o número. Então, vamos dizer, o arquiteto que está lá construindo para vender, você fez a escolha do seu projeto. Você escolheu. O seu projeto encalhou, travou a venda. Por quê? Encalhou a venda porque você foi lá e fez a suíte master pequena e a cama não cabe o armarinho de canto do lado. A dona da casa chega lá, porque muitas vezes na casa é assim, né? Sim. Chega o Sim. casal. Esse é o perfil de compra da casa. O homem vai olhar o recanto do guerreiro, a mulher vai olhar a suíte... garagem. A mulher vai olhar a suíte master. Aí chega lá e fala, nossa, tá muito bonita a casa, muito legal. Mas e meu closet? Meu closet. e o armarinho aqui de canto? Não cabe. Cadê minha luz aqui? Aí não compra. É. Aí você aprende, fala, putz, vacilei. Tem que fazer a casa com o closet. O investidor hoje, o que ele faz muito? Vamos pegar um condomínio X aí, que ele tem 15 casas à venda no mesmo terreno. No mesmo terreno, não, perdão. Um terreno com a mesma metragem, dentro do mesmo condomínio. E hoje o padrãozinho é 3 suítes, cozinha com área gourmet, piscina, garagem para 2 carros cobertos, 2 descobertos. Essa é a média que a gente vê por aí, né? Bom, o que vai fazer você vender hoje? Sendo que a casa tem a mesma metragem, no mesmo condomínio, tudo mesmo padrão. Cara, fachada, bicho. Sim. Investe num arquiteto legal, bacana. Às vezes uma fachada custa um pouquinho mais. Só que se você tem 10 produtos na mesma prateleira, com a mesma faixa de preço, o que te chamar mais atenção é o que você vai levar. Sim. Fora você entender como que funciona o mercado dentro da sua cidade. Né? O mercado de Ribeirão Preto, a gente sabe que as pessoas estão muito preocupadas do que está de fora para dentro, não o que está de dentro para fora. O status, né? O status. E a fachada, isso mesmo. a fachada diz muito sobre o status. Exatamente. Uma coisa importante para você que é investidor, que está querendo começar, é a compra do seu terreno. Zona Sul em Ribeirão Preto é valorizada. Às vezes você vai comprar um terreno de 250 metros num condomínio X e vai pagar 160, 170 mil. Um terreno com a mesma metragem num outro condomínio, mas na mesma região, vai custar 250 mil, 260 mil. Uma diferença considerável, Sim. Certo? Mas na hora da venda, a mesma casa com o mesmo custo, você vende ela por 200, 250 a mais. E mais rápido. Sim. E mais rápido. Porque dá liquidez, né? Exatamente. Porque nesse jogo de investimento, a liquidez tem um Cara, fator preponderante. terreno, não se economiza em terreno. Não se economiza em terreno, tem que ser feita uma pesquisa de mercado. Cara, quantas casas tem para venda nesse condomínio? Quando esse condomínio for entregue, fala com o corretor, pergunta para o corretor, faz uma pesquisa antes. Não economiza na compra do terreno, que vai te dar uma liquidez no final. Com certeza, e te ajudar na venda. Tanto que assim, qual a estratégia que eu adoto, né? Você vai precisar de um corretor para fazer a venda da tua casa depois. Claro. Nós já até falamos aqui em outros episódios, né? Eu sou um grande defensor do sistema por exclusividade, que os corretores hoje praticam, eu acho bastante interessante, porque quem tem que correr atrás de parcerias e coisas é ele, não sou eu. Eu fecho com uma pessoa que é de minha confiança, ele se vira com quem que ele vai fazer parceria para me atender. Põe esse cara na jogada. Traz esse corretor no momento de fazer o projeto. E aqui? Vamos com um closet ou não vamos? Isso. Vamos diminuir um dos quartos que pode talvez virar um... As famílias hoje estão ficando menores, preferem ter um quarto menor que pode virar um escritório e vamos caprichar na suíte master, que é onde o marido e a mulher vai ficar. Ele quer pôr uma cama, faz questão de ter uma cama king. O que comercialmente hoje, para o corretor que está atuando no mercado, é mais atraente. Lembrando, hoje... Amanhã a tendência pode mudar. Exatamente. Mas a gente está falando de um período de 12 meses de construção. Sim. Então você vai acabar ficando dentro dessa tendência ainda. Sim. Até a venda. Sem contar que, gente, sendo direto, né? Um dos princípios, tem um livro que eu li que fala sobre os gatilhos mentais, são as armas da persuasão. É um livro até bem interessante, ele é bem científico, Bom explica título. como que funcionam os gatilhos mentais. É um cientista falando, não é um vendedor. Um cientista que escreveu. É um cientista que escreveu. Legal. E ele fala assim, cara, 2 dos gatilhos mais fortes que a gente tem, um é da reciprocidade,
Então a gente já sabe, né? Você dá que aquilo não existe almoço grátis. Você Sim. dá uma coisa para a pessoa, cara, ela se sente com vontade de retribuir. Então, Lógico. beleza. O gatilho da reciprocidade é o mais forte. O segundo mais forte é o da coerência. Então, a hora que a pessoa fala uma coisa, ela tende a ser coerente com aquilo, por mais absurdo que seja. Você pode ver... Para não dar discrepância. Exato. Cara, você pode ver debates políticos, debate de futebol. Cara, pode ser o mais absurdo possível que a pessoa está falando. Ela não vai fugir muito da linha de raciocínio. Ela não vai fugir do raciocínio inicial que ela teve. Ela vai querer bancar aquilo que ela falou. Entendi. Então, se esse gatilho é tão forte, você colocou o corretor lá para se comprometer junto com você, cara, vamos assim que essa estratégia é melhor. É ele que vai vender. E ele vai abraçar a sua ideia. Ele vai abraçar a ideia e ele vai ser coerente com aquilo que ele te falou. Porque ele te falou que aquilo lá era bom. Ele não pode fugir. Ele não pode fugir. Exato. Ele precisa ser coerente com aquilo que ele te falou. É. Então, com isso, você tem uma pessoa engajada com o teu projeto, ele participou com você desde o início, ele vai esperar a obra inteira, ele está acompanhando, para lá daqui 12 meses ele está vendendo esse imóvel para você. Acaba sendo um compromisso moral dele, Acaba né? sendo um compromisso moral. Então, assim, para mim essa é uma estratégia essencial. Traz o parceiro que vai fazer essa venda, deixa ele tranquilo de que é ele que vai fazer essa venda, tá? Volto a falar. Sim. E eu vejo que isso funciona para quem trabalha Dá exclusividade para ele. Dá exclusividade para ele. Você vai fazer a venda do meu imóvel, mas você vem aqui, ó, mãozinha dada comigo. Cara, com quanto que nós vamos? O que nós vamos fazer? O que a gente mexe aqui? Essa disposição que você acha que é bem Sim. vendável? O cliente desse condomínio topa ficar com uma cama queen ou precisa ter uma cama king? Eu não sei, né? O corretor estuda isso Todos os dias. E conversa com todos os amigos dele. Ele sabe isso. Eu como engenheiro, não sei. Ele está sendo atualizado a todo momento. A todo momento. Então, ele é o seu Ele é o nosso companheiro. termômetro. Ele é o nosso termômetro. Exato. Então, ele é um parceiro essencial aí nesse processo para a decisão, né? Total. Nós dispersamos um pouco do assunto do financiamento de construção, né? Acabou ficando para trás naquela explicaçãozinha que eu estava dando lá. Como que o cliente paga esse financiamento dele? Existe um período de obras que ele não vai pagar o valor integral do financiamento que ele contratou. Lembra aquela 100 mil reais, R$1.000 de parcela? Uhum. 100 mil reais, R$900 de parcela? Sim. Pô, eu já começo a pagar logo no início? Não. Então eu vou voltar lá naquele exemplo de R$1 milhão para explicar como que é feito o pagamento dessas parcelas, tá? Bom, então imaginando lá que nós temos uma obra de 10 meses, R$1 milhão, ou seja, eu vou receber 100 mil reais, vou colocar 100 mil reais e vou receber 100 mil reais, vou colocar 100 mil reais e vou receber 100 mil reais, assim eu vou até o final. Do dia 1 ao dia 30, corre-se um mês completo, ou seja, uma etapa da obra que eu vou ter que colocar esse valor e receber esse valor. Deu esse primeiro mês, vence a minha primeira parcela do financiamento. Só que eu não vou pagar os 9 mil reais, ou seja, os 900 reais a cada 100 mil ali. Uhum. Por que eu não vou pagar isso? Você recebeu o seu valor total, integral na sua mão? Não. Você não recebeu. Você recebeu 10%, correto? Uhum. Então, falando de coerência, que você me deu o gatilho, eu vou pagar, então, 10% do valor integral da minha parcela. Então, no primeiro mês eu vou pagar quanto? R$900. No segundo mês, eu peguei mais 10%. Eu vou pagar, então, quanto? Vou pagar R$1.800, 20% da minha parcela. E assim, sucessivamente, até chegar no 10º mês, que a minha casa vai estar pronta, eu vou estar pagando, de fato, agora o valor integral da minha parcela. Isso faz com que aquele seu dinheiro aplicado te dê a rentabilidade, pague esses juros de obra para você, esse período chama juros de obra, tá? Pague esses juros de obra para você, te faz ainda sobrar uma grana no final com essa rentabilidade do seu dinheiro aplicado, e você ainda tem a oportunidade de juntar recursos nesse período, porque você não está pagando seus 9 mil reais. Uhum. Se a sua fonte de renda continua entrando, você continua guardando dinheiro. Então, cara, é muito vantajoso fazer o financiamento, não usar o seu recurso próprio. A maioria das pessoas já acha que de largada já vai pagar 9 mil reais. Já vai pagar o 1 para 1 que a gente fala. Uhum. Não, é percentual, é coerente. Sim, porque não te liberou toda essa verba ainda, tá te liberando por partes, você paga. Exatamente. Como que eu vou cobrar de você 100% de uma coisa que eu não te entreguei 100%? Eu te entreguei 10%. Então eu vou te cobrar 10%. Ao mesmo tempo dá para ver o quanto é seguro, né? Seguro demais. Isso daí, tanto para a instituição financeira,
quanto pro consumidor final que está pegando esse crédito. Seguro demais. E esse dinheiro vai para quem? Esse dinheiro que a Caixa libera, ele vai para a conta do cliente. De quem está fazendo o financiamento. Indo para a conta do cliente, o cliente vai fazer o repasse para a construtora, para a mão de obra, para o material. Então, fica na gestão do cliente, de fato. Não vai cair para a construtora e a construtora que vai fazer toda essa distribuição. Então, o cliente, de fato, é o detentor do recurso e das decisões que irá tomar. Sim. É seguro demais, cara. E é muito descomplicada essa liberação. Essa liberação funciona da seguinte forma. Se você aprovou um cronograma de 10 meses, 10% ao mês, no primeiro mês, então você tem que executar 10%, correto? Uhum. Chegou lá no dia 15, dia 20, ou dia 25, não tem dia, correto, tá? O seu engenheiro que está executando sua obra vai tirar foto da obra, vai colocar no cronograma que a Caixa vai passar para você uma planilha que se chama PLS, Planilha de Levantamento de Serviço, vai preencher os percentuais executados. Ultrapassou os 10 ou deu os 10, vai mandar para nós, correspondente bancário, nós vamos colocar no sistema, de 24 a 48 horas o dinheiro está na sua conta. Você não precisa me apresentar nota, você não precisa me apresentar nada. Por quê? Isso já foi aprovado previamente ali pelo engenheiro da Caixa. Uhum. É descomplicado. É simples. Sim. Às vezes a gente entende que, pô, mas a Caixa vai demorar para liberar meu dinheiro 1 semana, 2 semanas. Não. E vai depender única e exclusivamente de você e do seu engenheiro que está fazendo ali a planilha e mostrando para a Caixa. Salvo 30% e 85% de obra. Tá? 30% e 85% de obra, quem vai fazer essa medição não é o seu responsável técnico, não é o seu executante. É o engenheiro da Caixa. Uhum. Por que é o engenheiro da Caixa? Imagina que você está mandando para mim uma planilha dizendo que você fez 10%, eu fui lá e te liberei recurso. Próximo mês, você mandou mais uma planilha de 10%, fui lá e te liberei recurso. Próximo mês, mais uma, bateu os 30%. Só que se você estiver mandando uma planilha que não é real, eu vou saber? Não vou saber. Por isso que o engenheiro da Caixa vai lá nos 30%. Ele vai, de fato, em loco e ele que vai fazer essa planilha. É uma segurança também. Uhum. Tá? Para a própria instituição financeira e para você, para garantir que você mesmo não se enforque. Perfeito. É uma segurança para a instituição e para você. Perfeito. Para te proteger de você mesmo. Imagina né? que você está morando em outro estado, contratou uma construtora e essa construtora está fazendo a obra para você, você está acompanhando a distância. Uhum. É uma segurança para você. Sim. É uma segurança para ti. Isso acontece. Com certeza. De quem tá investindo de fora, um terceiro aqui. Então, no 30% e no 85% é o engenheiro da Caixa. Em todas as outras medições, são conforme eu te disse. Chegou no percentual mínimo que você precisava executar naquele mês, é só mandar a planilha, nós colocamos no sistema de 24 a 48 horas o dinheiro está na sua conta. Descomplicado. A ideia não é complicar. Sim. A ideia é realizar. E o mais engraçado, né? Não é complicado. Acho que você assim, foi muito bem sucinto, os exemplos foram ótimos. Quem pegou papel e caneta e anotou, com certeza entendeu. E ainda assim, muita gente não sabe. Não sabe. Né? Não sabe. Eu acho que o tema financiamento e construção, ele já tem um preconceito nele, Sim. ele já tem um susto, né? Quando alguém fala, vou construir, todo mundo arrepia o cabelo, fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não é mais assim. Nós estamos... Hoje a tecnologia, a gente tem todos os mecanismos para facilitar a nossa vida. Uhum. Todos. Desde que nós tenhamos um profissional capacitado, tanto na execução quanto na gerência, fica muito fácil para nós, como Caixa Econômica Federal, fazer a liberação do recurso. Você vai mandar, você vai executar, você executa. Você, Pedro, é o consultor, você vai executar para o cliente que você disse que ia executar. Executou? Você vai fazer a planilha e vai mandar para a Caixa. A Caixa vai pegar, vai ver que foi executado, eu vou dar esse dinheiro. Nós vamos liberar esse dinheiro para o cliente. O cliente vai pegar esse dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai te pagar pelo que você executou. Você recebeu? Você faz a próxima etapa. E nós vamos ficar nesse triângulo aqui, até o final. Sim. Se alguém falhar, vai parar. E nós vamos saber onde falhou. E você vai ter recebido até aquele momento. Uhum. Isso fica seguro para todas as partes. Seguro para quem contratou o recurso, seguro para quem foi contratado e quem vai receber o dinheiro. Você vai ter que receber do cliente. Se você executou, você sabe que ele recebeu da Caixa. Ele recebeu da Caixa, ele tem que te pagar. Se ele não te pagar, você vai parar a obra.
Você não tomou prejuízo, até ali você recebeu. Sim. É seguro para todas as partes. Para todas as partes. Exatamente. E você consegue ter um controle Total. do que está acontecendo ali para frente. Você sabe quantos por cento você executou, quanto você recebeu. Se às vezes você fez eu quero... Não pode aumentar a obra depois que você já... Não pode aumentar... Não existe aditivo de aumento de recurso. Mas se você quiser fazer alguma coisa a mais, você já sabe quantos por cento você gastou até ali. Se você tem condição com recurso próprio, pode ir. Não vai te interferir, não vai fazer com que você não finalize a sua obra. Sim, não, já tenho dinheiro aqui, quero colocar uma marcenaria. Marcenaria não está incluso na verba que é liberada. Me deu um gatilho muito bom aí. Falando em gatilhos... o Pedro tá destravando algumas coisas aqui. Vamos imaginar que uma obra aí vai custar R$ 4.500 o metro. Uma média, tá? Nós podemos fazer uma aprovação de R$ 5.000 o metro. Significa que você está enganando, pegando valor a mais para fazer... Não, cara. Se nós conseguirmos aprovar a R$ 5.000 o metro, vai te sobrar R$ 500 no metro, vezes o tamanho da sua casa. Esse dinheiro, teoricamente, vai te sobrar no final da sua obra, correto? O que você vai fazer com ele? Você vai fazer seu armário. Você vai pagar sua documentação. Sim. Você vai fazer sua jardinagem, né? O seu paisagismo. Então, nós temos várias outras ferramentas que eu acho que não devemos aprofundar agora, nesse momento. E o produto ele é sensacional. Nós estamos viabilizando algumas coisas que muitas pessoas não imaginavam ser possível. O empreiteiro ali imaginou que sempre fosse ser empreiteiro até ele juntar 700, 800 mil reais para fazer a casa dele. Não, ele tem condição hoje. E não precisa deixar de ser o empreiteiro das obras que ele tem. Sim. Ele pode fazer concomitante com o que ele já está fazendo. E vai virando uma renda extra. Vai virando uma renda extra. Até que essa extra vira a primeira. Amanhã ou depois ele fala, não vou ter mais obras de terceiros, eu vou ter as minhas. Sim. E isso acontece muito. Engenheiros, vamos pegar exemplos de dentro de casa, né? Cases de sucesso que eu digo. Engenheiros novos, recém-formados, que estão trabalhando nessas grandes construtoras, que tem 50, 60 engenheiros. Pega 3 engenheiros que são amigos e formaram juntos. Eles têm ali uma renda de 10 mil cada um, eles têm 30 mil. Se a gente levar para aquela métrica lá, para aquela formulinha, eles têm quase R$1 milhão de crédito juntando os 3. Sim. Tá? Eles buscam o financiamento, juntando a renda dos 3. Podemos juntar até 6 CPFs para fazer uma renda, tá? Importante dizer. Os 3 se juntam lá, tem essa renda, faz um financiamento habitacional, pega o recurso, começa a fazer uma casa e continua trabalhando na construtora. Sim. Contrata um terceiro para executar para eles, em 1 ano, eles vão lá fazer essa casa, vende, põe 300, 400 mil no bolso. Mudou a vida desse pessoal. Sim. Mudou a vida. Com isso dele vai lá, compra o terreno, que daí vai... Ganhou o terreno, aí faz a próxima e assim vai. Em 3 anos esse pessoal já está... No próximo já compra o terreno num condomínio mais bacana. Exatamente. Em 3 anos eles estão autônomos. Já tem a empresa deles. Na verdade, eles já têm logo no início, né? Sim, mas eles não precisam da terceira. Exatamente. E isso é gratificante, cara. Sim. É gratificante. Nós estamos ajudando várias pessoas a tirarem sonhos da prancheta. Estou falando de investidores, não estou falando do sonho da casa final, do cliente final. Estou falando de negócio, que é uma coisa que vai perpetuar para o resto da vida dele. Sim, porque pro cara da casa final, né? Cara, pra gente que tem construtora, para mim foi primordial conhecer tudo sobre esse meio. E ver, você mesmo, e ver quantas obras eu consegui viabilizar para o cliente, ou pelo menos desengavetar, porque viável já estava, viabilizado já estava. Perfeito. Desengavetar. Mas na cabeça do meu cliente estava bloqueado. Tenho medo, tenho preconceito. Ele encara o financiamento como empréstimo. Nunca tomei crédito no mercado. Exato. Houve a palavra empréstimo. Cara, o empréstimo ele relaciona a dívida e vira aquele bloqueio. E eu, como parte interessada, por que eu te perguntei aquela hora quanto que o correspondente bancário ganha? Porque eu deixo isso bem claro para o meu cliente. Então, cliente, eu mandei você lá para falar com o Neto. O Neto não vai onerar o custo da... Nada.
Ele não ganha nada em cima de você. Não é você que vai tirar dinheiro do bolso para pagar o neto. Quem paga a instituição e o crédito é seu. Depende de você, da sua renda, sua documentação, do seu histórico, para o crédito vai ser liberado para você. Nós estamos ali para viabilizar. Se não viabilizar, entende-se assim, até a assinatura do contrato, nós trabalhamos para viabilizar. Se não viabilizar, tudo bem. Vida que Vamos segue. Pro próximo. Exato. Vida que segue. Então, nós estamos para viabilizar. E pra gente, cara, como consultora, por que é interessante? Eu, como parte interessada, é difícil eu trazer esse nível de clareza para o meu cliente. Porque eu me colocando no lugar do meu cliente, eu pensaria o quê? Cara, essa construtora tá tentando me forçar porque ele quer fazer a obra. O Pedro tem alguma coisa lá com o Neto. Tem alguma coisa com o Neto. Não, às vezes não existe o Neto. O Pedro tá me falando desse negócio de financiamento. Ele tá me forçando demais. Tá me forçando demais porque ele tá querendo fazer essa obra. É porque ele tá precisando da obra. De fato. Então, eu, como parte interessada, por mais que eu passe todas essas informações que eu anotei aqui no papelzinho que o Neto falou pro meu cliente... Ele tem que ouvir da instituição. Ele tem que ouvir da instituição. Entendeu? E o da instituição, existe também o outro problema. Você deixar ele lá falar com o gerente do banco dele. Aí o gerente do banco dele vê que ele vai tirar o 100 mil do dinheiro do giro, que tá lá na meta do gerente. Isso. Aí ele vai te falar assim, gente... Vai tirar do CDB para colocar lá. Olha, eu ouvi uma história aí que o banco imobiliário, que o mercado imobiliário tá em queda, vai quebrar, você vai perder esse dinheiro. Aí vai lá validar com o gerente do banco, o gerente já termina de jogar o balde de água fria. Então, eu prefiro mandar o cliente para o correspondente passa orientação e o cliente sente essa confiança, porque o correspondente não necessariamente é uma parte interessada no dinheiro dele, diretamente. De forma alguma. O interesse Na verdade, mesmo... nós queremos emprestar o dinheiro para ele. Sim, você é interessado em viabilizar. Exato. Viabilizou, você ganha. Não viabilizou, você não ganha. É isso. E, gente, no mercado a gente tem de todo jeito, entendeu? Então, quer dizer que toda construtora está interessada em viabilizar a obra do cliente? Não, às vezes está interessada em fazer a obra. Se o cliente vai tomar empréstimo, vai se endividar, vai vender o carro, vai pedir dinheiro para o pai, para a mãe, para o vô, tanto faz. Sim. E eu prefiro que o meu cliente trabalhe em paz, porque ele estando em paz, eu fico em paz, né? Ô Pedro, eu sempre falo assim, ó. Nós queremos passar uma experiência positiva para o cliente. Principalmente para o nosso investidor. Porque ele tendo uma experiência positiva, como eu não cobro o meu serviço do cliente, ele tem que criar um vínculo comigo e ter uma segurança comigo de que ele vai voltar amanhã. Sim. E como que eu vou fazer ele voltar amanhã? Sendo que eu não cobro um valor de serviço dele. Eu preciso da recorrência. Eu preciso ter uma carteira. Então, eu tenho que entregar um trabalho de excelência. Sim. De segurança, de parceria. De chegar em um momento que quando o cliente chegar lá em você vai falar assim, não, peraí. Antes de eu fechar com você, cliente, vá lá no Finance, fala com o Neto, aprova o seu crédito. Quando o Neto falar para mim, tá aprovado X, aí você vai sentar já com uma diretriz. Qual o valor que esse cliente tem? Esse cliente tem 700 mil. Boa, então eu sei que eu vou travar aqui em 170 metros, 160 metros. Não adianta ele vir com 250 metros de construção que não vai chegar. Que não vai chegar. Isso é um parâmetro. Sim. E quantas construções você ajuda a desengavetar? Demais. Quantos projetos? Porque assim, qual que é o projeto bom para o arquiteto? É o projeto executado na íntegra. Sim. Qual que é a obra boa para a construtora? É a obra que vai até o final, que você pode bater. Porque parte do nosso ganho está no marketing. Concordo. Parte do nosso ganho. Então, se a obra não acaba, não tem marketing. Como é que você vai mostrar que você executou? Exato. O arquiteto fez o projeto, não construiu a obra, ou construiu pela metade, não tem o marketing. E quando a pessoa não... às vezes até te dá descrédito. Sim. Vai falar, mas você que estava executando, por que não terminou? Às vezes ela não sabe que foi o cliente que às vezes acabou o matrimônio dele, ele teve que parar a obra. Exato. A primeira coisa que vem na cabeça é, essa construtora não é confiável. Então, aquele ponto que você falou, o cliente, nossa, o Pedro deve ter alguma coisa com o Neto. O que o Pedro tem com o Neto? O Neto garante que meu cliente vai conseguir fazer a obra, porque o meu ganho é com a obra pronta. Perfeito. Meu ganho é com o marketing da obra. E como nós falamos, como o tema é imóvel para investimento, né, e não para o cliente final, o momento hoje, o Neto falou isso sobre a análise dele, do mercado, é um momento excelente para quem está querendo comprar. Excelente. A tendência é de subir os preços de terreno. Então, você que está com aquele dinheiro esperando juntar para poder começar a dar o primeiro passo, vai ficar cada vez mais caro. É. Então,
Então, Cada o melhor dia que você deixa de fazer, você tá perdendo o um melhor pouquinho. momento era ontem. O segundo melhor momento é hoje. Perfeito. E a tendência é o preço subir. E Perfeito. por que que o mercado imobiliário é um investimento... Isso aqui gera polêmica, né? Que muitas vezes, muita gente que é do mercado de capitais acha o mercado imobiliário extremamente perigoso e arriscado. O mercado imobiliário você consegue ter um retorno de pelo menos 20% no Se capital for investido. financiado, 100. Não, vamos fazer, não, mas retorno em cima do capital investido, Sim. né? Em cima do capital investido. Lógico. Se for que- financiado, 100%. Sim, exato, porque você não coloca tanto. No mínimo. Você não coloca tanto capital, mas você consegue ter esse retorno do dinheiro que você colocou. Você comprou o terreno, amanhã aconteceu uma catástrofe igual aconteceu agora recentemente aqui no Rio Grande do Sul, lembrando que estamos falando em maio de 2024, Aham. ou o presidente foi lá e falou alguma coisa que desagradou o mercado, no dia seguinte as ações despencam. O preço do terreno pode ir lá que não diminuiu um Exatamente. centavo no Exato. preço do terreno que você estava olhando. Com certeza não. Não diminuiu um centavo. Com certeza Então, não. é um investimento. Se nós pegarmos o histórico, e nem precisa ser recente. Você já viu algum imóvel cair de valor nos últimos anos? De jeito nenhum. Eu, desde quando eu me entendo por gente, não sou tão velho, eu não vi nenhuma queda. Eu não vi. E ainda assim, principalmente em locais que você já sabe que tem uma alta probabilidade de valorização, como você disse. Zonas Ribeirão Preto, vamos dizer Ribeirão Preto. Uhum. Zona Sul de Ribeirão Preto. Uhum. Você comprou lá. Eu não consigo imaginar o cenário tão micado que pode ser aquilo. Entendeu? Não, Porque a pessoa não vai conseguir lançar um loteamento em cima de um lixão, vamos dizer, que a loteadora não vai ter uma responsabilidade em cima daquilo. Então, mesmo que a loteadora te venda um lixo, ela vai ser responsabilizada por aquilo. Não, Seu dinheiro de volta você Não pega. seria aprovado, Pedro. Exato. Não seria aprovado dentro das normas técnicas, dos órgãos competentes, não seria aprovado. Nós não temos o conhecimento, ou alguns têm, da carteira de terras que essas construtoras aqui em Ribeirão têm. Então, se ele lançou um condomínio ali em tal lugar, você pode ter certeza que ele tem mais 3, 4 terrenos ali em volta, que ele vai lançar fase Exato. 2, fase Fase 3, três. fase 4. Isso faz com que você beba água limpa. Sim. Com que você que compra ali no lançamento, você vai ter a valorização do terreno. Imagina colocando uma obra em cima. Sim. Imagina colocando uma obra em cima sem colocar o seu capital, usando o dinheiro do banco, só tendo 10% de giro. E a própria construtora ela vai consolidando o bairro. Perfeito. A construção começou ali, era só pasto. O Exato. primeiro vende, dá um lucro, É o lucro isso. não é tão grande. A hora que lança o quinto empreendimento, Poxa. que o bairro está consolidado, já tem um padrão bacana Nós de podemos pegar o São condomínios. Marco lá. O São Marco, que é super conhecido como isso que você disse. É um case de sucesso. Sim, Começou com são 7 hoje, 7. sim. Fora todos os outros. Fora tem os lá outros que vieram em volta, os que araras. vieram nadando junto ali, né? É, É isso. vem junto no pacote. E agora começou ainda a ter uma estrutura, que até um tempo atrás lá não tinha nada. Né? Não Perfeito. tinha uma farmácia. Comercialmente falando agora, está. Exato. Tá melhorando até a estrutura para quem já Imagina mora quanto lá. vale um terreno comercial hoje ali naquelas avenidas. Com certeza, vale uma bala. E o mercado vai evoluindo, né? Então, por isso que eu falo, para quem está pensando em construir aí, para vender, você precisa ter 2 amigos junto com você, um é o corretor de imóveis, o outro é o correspondente bancário. Perfeito. Como Construtora também, né? Exatamente. E o arquiteto também que vai fazer o projeto, Poxa. porque isso vai mandar muito no valor do teu imóvel vendido. Demais. Como o Neto explicou aqui muito bem, nós temos as contas, elas são fáceis, São fáceis. mas não são tão simples de qualquer pessoa fazer. E tem sempre, que a gente até falou, não é o tema para esse podcast, porque isso aqui daria um episódio inteiro só para a gente falar o que a gente consegue fazer, as jogadas que a gente ficar entrando em consegue fazer. pormenores aqui, bicho. Exatamente. Então, assim, como dizia, né, o filósofo contemporâneo, não sei nem o nome dele, mas a frase é muito impactante. Se você não tem as manhas, não entra, não. Sem a orientação, sem a orientação do profissional. Então, gente, vocês aí que moram em Ribeirão Preto, estão pensando em construir, o Neto vai falar aqui como que vocês fazem para encontrar ele. Vocês que moram em outra cidade, quiser entrar em contato com o Neto também, ele atende vocês na onde precisar. Mas se não, procure um correspondente bancário na sua cidade.
Então, não entra não sem orientação do profissional. Não entra não, Então, não Neto, entra como não, que a não gente entra faz não. para ter orientação do profissional que tem essas manhas? Bom, pessoal, vocês podem acessar lá no Instagram, Finance Assessoria. Nós atendemos o Brasil inteiro. Nós temos 15 filiais em 15 cidades aqui da região do estado de São Paulo. Mas entra lá em contato conosco, vocês vão ver lá no próprio Instagram já algumas obras financiadas, alguns teasers, algumas coisas que já vão poder quebrar um pouquinho desse paradigma que é o financiamento, tá? Procura lá, Finança e Assessoria, estamos prontos para atendê-los. Obrigado, Muito Pedrão. bom. E para você que tem uma dúvida se você vai conseguir ou não seu crédito, vai lá tomar um cafezinho com o Neto, que ele vai lá e tira todas as suas Não dúvidas, custa né? nada, nós não cobramos assessoria, nós não cobramos uma simulação. Inclusive, nós fazemos um trabalho de, como é que eu vou te dizer? Assessoria Pra viabilizar mesmo. Financeira, pô. Às vezes você não sabe se você tem condição ou não. Nós conversamos com o seu contador, nós orientamos o contador. Pô, vai lá, vai de coração aberto que você vai entender que nós estamos ali para realizar negócio. Nós estamos ali para desmistificar o que todo mundo acha que é um banco. Não, é simples. Nós nos colocamos no lugar do cliente. Muito bom. Então, muito obrigado, Eu que cara. agradeço, Foi cara. um bate-papo muito bacana. Infelizmente, o tempo bom. passa rápido, né? A gente Ah. nem vê. Nem eu ia falar, pô, mas já deu? Mas já deu, né? né? Às vezes a gente pensa, não vai dar tempo de gravar, né? Mas o tempo voa, né? Principalmente quando o tema é bem legal, bem gostoso de falar. É a nossa vida, né? Dia a dia, pô. Exatamente, Dia a faz dia. parte, né? Estamos falando um pouquinho do que a gente viveu agora há pouco, antes de Deu começar a nem tempo de gravação. tomar um cafezinho ainda. Deu nem tempo. Exatamente. Cara, muito obrigado. Eu Espero que te ver agradeço. novamente aqui em breve. Com certeza, Pedrão. Tamo junto, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Imagina. E para você que assistiu esse episódio até agora, meu muito obrigado. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E você também pode acompanhar os cortes e demais notícias sobre o podcast através das demais redes sociais. Então basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Então, até a próxima semana e tchau!